Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, tirado de São Mateus, capítulo 24, versículos do 42 ao 51, vem trazer para nós um relato. Jesus narra a sua parousia, ou seja, o seu retorno, a sua volta no fim dos tempos, e também nos exorta a uma vigilância, para estarmos vigilantes, porque não sabemos o dia e a hora e ele pode chegar a qualquer momento. Diz assim o Evangelho de hoje, São Mateus 24, 42. Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós, ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Então, nós estamos vendo aqui que Jesus nos alerta, nos exorta à vigilância e nos deixa muito claro que o seu retorno não tem data marcada, não tem hora marcada. Pelo menos não foi revelado para nós. E, por não ter sido revelado para nós, nós devemos viver em um estado permanente de vigília. E esse estado permanente de vigília não nos tira da nossa vida comum. Não nos tira, quando eu digo vida comum, estou falando aqui, não nos tira da nossa vida ordinária, como dizia São José Maria Escrivá, o criador, idealizador, fundador da Opus Dei. E a santidade é algo comum que nós formamos, criamos, alcançamos no dia a dia. Então essa vigilância não poderia e não pode jamais nos tirar da vida ordinária, porque o extraordinário de Deus acontece no ordinário. Assim, nós temos o exemplo das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 imprudentes. Se você perceber, ambas, tanto as prudentes e as imprudentes, elas acabaram dormindo. E de repente, em uma hora inoportuna, ouviram o grito e o anúncio de que o noivo estava chegando. E aí sim, as prudentes haviam preparado a sua lamparina e deixado óleo de reserva. Então, por essa prudência delas, quando o Senhor voltou, elas não ficaram de fora, porque elas puderam pegar a sua lamparina, que já estava preparada, que estava abastecida com óleo, e seguiram até o encontro com o noivo. E entraram nos aposentos do noivo e gozaram dali do banquete nupcial. Porém, as 5 imprudentes, elas também dormiram, mas elas não tinham nada reservado, não tinham preparado a lâmpada, não tinha óleo de reserva. E Jesus vem nos alertar para isso. Nós precisamos ter uma vida comum, ou seja, ordinária, mas também nós precisamos estar preparados. Jesus disse a Pedro: orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E para nos ensinar o que é ser vigilante, Jesus acaba trazendo para nós, de forma muito pedagógica, podemos dizer assim, uma pequena parábola, para nos ensinar. Ele vai dizer, como eu dizia, Jesus, de uma forma muito pedagógica, Jesus é mestre, Senhor, Jesus sabia muito bem como ensinar, catequizar aqueles que decidiam ouvi-lo. Então Jesus traz essa história para nós. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo assim, quando voltar. Assim como? Administrando a casa da maneira correta, dando alimento na hora certa para aqueles que ele ficara responsável. Feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Então, o Senhor vem dizer de uma forma bem pedagógica e bem organizada nessa história, aquilo que Jesus disse também: olha, o reino dos céus é como alguém que encontra um terreno, e nesse terreno encontra um tesouro, ele vai e vende tudo que tem
e compra aquele tesouro, aquele terreno, e obviamente dentro do terreno vem o tesouro, e ele faz festa porque comprou aquele terreno. Então Jesus está dizendo a mesma coisa, aquele que ficar responsável pela administração dos meus bens e fazer aquilo que de fato está ordenado a ser feito, no final, quando eu voltar, quando eu retornar, ele receberá 100 vezes mais do que aquilo que foi pedido para que ele fizesse, daquilo que foi ordenado para que ele fizesse. Porém, ele vai dizer, versículo 27, em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, e comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera. Por isso a volta de Cristo não tem data marcada, pelo menos revelada para nós. E na hora que ele não souber, então ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus é muito pedagógico, porém muito claro, muito claro. Necessário é sabermos que ele voltará. Também é importantíssimo sabermos que devemos viver segundo a sua palavra, os seus preceitos, e dependendo se somos fiéis ou infiéis, o nosso destino será decidido, céu ou inferno. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.